Olá pessoal, vamos para mais uma aula de ligação iônica e ligação covalente aí. Então vamos para mais esse exemplo aqui, a ligação entre magnésio e cloro. Então magnésio número atômico 12 e cloro número 17. Então a última camada do magnésio é 3s2 e do cloro 3s2, 3p5. Então lá, fazendo a representação de Lewis, ela representando a última camada com a quantidade de elétrons. Então, magnésio, 2 elétrons. Então, cada cloro tem 7 elétrons. Então, para ficar estável, obedecendo à teoria do octeto, o magnésio perde um elétron para um cloro, fica com 8, fica estável, e o outro elétron vai para o outro cloro, fica estável. Então, fazendo aquelas representação daquelas cargas elétricas aparentes lá, né? Então, o magnésio perdeu 2 elétrons, ficou mais 2, e o cloro ganhou 1 elétron cada um, então ficou menos 1. E para fazer o equilíbrio entre as cargas elétricas, essas valências aí eu troco de posição. Esse mais 2 vai para o cloro e esse menos 1 aqui vai para, sem carga, né? Vai para o magnésio. Então a fórmula geral fica MgCl2. E se nós olharmos na representação de Lewis, eu utilizo um átomo de magnésio para 2 átomos de cloro. Então a fórmula molecular é MgCl2. Tudo bem? Vamos para a ligação entre o alumínio, número atômico 13, e o oxigênio, número atômico 8 aí, né? Então lá, o alumínio, número atômico 13, última camada 3s2 e 3p1. E o oxigênio, última camada 2s2 e 2p4. Então o alumínio 3 elétrons e o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Então, cada átomo de oxigênio precisa de 2 elétrons aí. E o alumínio vai precisar doar esses 3 elétrons aí. Então, na representação de Lewis, 2 elétrons vai para o oxigênio, tem 6 e 2 são 8, obedece o octeto. Esse elétron que sobra do alumínio, que ele precisa doar 3, vai para outro átomo de oxigênio. Então, 6 ficou com 7. Daí vem outro alumínio com 3 elétrons na última camada, doa 1 elétron para o átomo de oxigênio que ficou com 7, fica com 8. E esses 2 elétrons que faltam ser doados pelo alumínio vai para o outro oxigênio, 6 e 2 são 8. Então, os 3 oxigênios estão com 8 elétrons na última camada, obedecendo à teoria do octeto, e o átomo de alumínio doa esses 3 últimos elétrons deles aí, ficando com 8 também, obedecendo à teoria do octeto. Fazendo a representação da quantidade de elétrons, o alumínio perde 3 elétrons mais 3, o oxigênio ganha 2 elétrons cada um, menos 2. Invertendo a posição dele, fica a fórmula molecular Al2O3 aí. E nós utilizamos 2 átomos de alumínio para 3 átomos de oxigênio. Então vamos agora para a ligação covalente aí. Ligação covalente, pessoal, ele não tem carga elétrica aparente, né? É um compartilhamento de elétrons. Então, o elétron ele será compartilhado entre esses 2 átomos aí. Então, a ligação entre não metal, por exemplo, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, e não metal com semimetal, por exemplo, boro, silício, germânio e assim por diante. Então, vamos representar essas 3 fórmulas aí. A fórmula de Lewis, que é aquela fórmula entre os elétrons, fórmula estrutural, que eu já não faço mais aquela formulação entre o elétron represento por um traço, que nessa aí é uma ligação simples, e a fórmula molecular é a quantidade de átomos participantes da reação aí, tudo bem? Então lá, entre o hidrogênio eu tenho um elétron na última camada, ele se liga com outro átomo de hidrogênio com 1. Então, ele compartilha, ora esse elétron fica com o átomo da esquerda e ora esse elétron fica com o átomo da direita, aí, ficando estável com 2 elétrons na camada só, tudo bem? Então, representando a ligação simples, estrutural, né? E a fórmula molecular, tudo bem, pessoal? Então, moléculas são conjuntos estáveis de átomos unidos por ligações covalentes. Então, formou-se o quê? H2, o gás hidrogênio. Agora vamos para a formação do gás oxigênio aí. Então, eu tenho o átomo de oxigênio com 6 elétrons na última camada, então ele precisa de 2 elétrons para ficar estável. E vem um outro átomo de oxigênio com 6 elétrons na última camada. 6 compartilhando 2 elétrons,
cada um fica com 8 elétrons aí. Eu posso representar para a ligação, a fórmula estrutural, cada ligação por um traço, está aí formada a ligação dupla. Então o gás oxigênio, pela fórmula molecular, é O2. Agora vamos para a formação da ligação tripla. Então eu tenho o gás nitrogênio com 5 elétrons da última camada, ele se liga com outro átomo de nitrogênio com 5 elétrons na última camada. Então faz 3 ligações, 5 e 3 são 8, ficando estável com 8 elétrons aí. Então a fórmula estrutural, o nitrogênio, 3 traços com nitrogênio, e a fórmula do gás nitrogênio é o N2 aí. Então eu tenho representado da fórmula estrutural simples, ligação dupla e ligação tripla, formando o gás hidrogênio, gás oxigênio e gás nitrogênio aí. Beleza, pessoal? Vamos para mais algumas atividades aí. Até mais!